Ainda nem começou o tarifaço do Trump e alguns setores começam a paralisar. É o Brasil que nós vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, é aquilo que eu falo todos os dias. Quem vai pagar o preço somos nós. Vou trazer para vocês aqui agora essa matéria da Jovem Pan. Depois eu volto para a gente conversar. Olha só, setores que estão já paralisando. Antes mesmo de entrar em vigor, o tarifaço anunciado por Donald Trump impacta os empresários brasileiros. Em Minas Gerais, por exemplo, usinas de ferro gusa, matéria-prima do aço, interromperam as produções. Ao vivo, do interior do estado, o repórter Rodrigo Costa traz mais detalhes para a gente a respeito disso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Nonato. É isso mesmo. Pelo menos 5 empresas siderúrgicas, inclusive, paralisaram ou paralisarão as atividades devido à redução de pedidos importantes norte-americanos. Existem 50 usinas de ferro gusa aqui no estado de Minas Gerais. Elas empregam aproximadamente 10 mil pessoas diretamente, além dos empregos indiretos espalhados pela cadeia de fornecedores, como a silvicultura, que produz carvão vegetal para os fornos. Em 2024, o estado produziu 3,8 milhões de toneladas de ferro, das quais exportou 68%, sendo 84% desse volume vendido diretamente aos Estados Unidos, dados do Sindicato da Indústria do Ferro no estado de Minas Gerais. Em Matosinhos, região metropolitana de Belo Horizonte, uma usina em uma usina, as férias coletivas dos 120 dos 144 funcionários começaram na última segunda-feira. Em Sete Lagoas, na região central, uma siderurgia desligará o alto forno hoje, quarta-feira, sem previsão de retorno. O senador Rodrigo Pacheco, do PSD aqui de Minas Gerais, ele anunciou nesta terça-feira que vai assumir a interlocução com o governo do presidente Lula a respeito dos impactos do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afeta diretamente setores da economia de Minas Gerais. A iniciativa se deu após uma reunião em Brasília com o prefeito de Sete Lagoas, Douglas Mello, e com o presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no estado de Minas Gerais. Eles discutiram e tentam buscar, então, soluções para essa questão que afeta diretamente Minas Gerais, Monato. Então, Minas Gerais já começa a sofrer e setores do Brasil inteiro vai começar a sofrer. Isso é um fato. A gente sabe que vai chegar no Brasil todo. Ainda nem começou. Menos de 48 horas aí, o Brasil já começa a paralisar. E a gente sabe que fábricas fechando, quem que vai pagar o pato é o cidadão brasileiro. As fábricas vão sofrer, mas quem que está ganhando o salário mínimo pode até perder seus empregos. Então a gente vê que tem um governo inerte que não está fazendo muita coisa para negociar. Teve aí quase um mês para negociar e hoje os Estados Unidos já anunciou que a tarifa para a Índia é de 25%. Para você que não se inscreveu no canal, meu nome é Denis Gonçalves. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Gripado pra caramba, peguei uma gripe terrível, dormi mal, realmente hoje não tá fácil, uma gripe terrível, mas estou aqui fazendo vídeo para vocês e a gente não pode parar, assim como o Brasil também não pode parar, nós também não podemos parar. E eu quero trazer aqui uma matéria lá do canal do Caio Coppola, ele falando sobre a prisão da Zambelli, uma análise do Caio Coppola sobre o que ele pensa da prisão da Carla Zambelli e a análise que ele fez da Carla Zambelli e o César Battisti, aquele terrorista, aquele homem que ficou aqui no Brasil, a Itália pedindo ele para se extraditar ele e o Brasil segurando. Eu vou trazer para vocês. Fiquem comigo, já se inscrevam no canal, curta e compartilhe. Vamos começar separando os conceitos de justiça e legalidade. Legalidade é um conceito técnico que diz respeito à atuação segundo a lei vigente, que nesse caso de direito internacional, confesso, eu não domino. Já justiça se refere a algo mais profundo, de natureza ética, natureza moral, relacionada aí a conceitos como equidade e reciprocidade. Então, a pergunta em debate é essa: a extradição de uma parlamentar brasileira de oposição é justa? Em outras palavras, o Estado italiano deveria ajudar o Estado brasileiro a punir a senhora Carla Zambelli? Vamos aí à história recente. Em 31 de dezembro de 2010, como último grande ato simbólico do seu mandato presidencial, Lula da Silva concedeu asilo e liberdade ao revolucionário de extrema esquerda Cesare Battisti. Battisti é um...
Eu me lembro muito bem disso. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu me lembro muito bem. Terrorista que estava foragido no Brasil e que foi sentenciado à prisão perpétua pela Justiça da Itália, em razão aí do seu envolvimento no assassinato de outras 4 pessoas nos anos 70, período em que integrava aqui o grupo conhecido como Proletários Armados pelo Comunismo, PAC, igual o programa da Dilma. O governo italiano há anos solicitava a extradição desse monstro. Tentou, inclusive, impugnar a concessão de refúgio e depois ainda tentou anular a decisão de Lula no Supremo. Mas não adiantou. O Estado brasileiro, sob influência petista, fez questão de manter o seu terrorista de estimação protegido e impune. Anos mais tarde, na Bolívia, aí sim, Cesare Battisti foi capturado por agentes da Interpol, preso e extraditado de volta para a Itália, onde finalmente admitiu a sua participação nos homicídios. Essa confissão causou constrangimento ao Lula, que foi pressionado a se manifestar publicamente na televisão italiana. Aspas para o Lula. Peço desculpas ao povo italiano. Pensei que ele não era culpado. Vejam só que interessante. Em cartas trocadas da prisão com o jornal Folha de São Paulo, o Cesare Battisti sinalizou que o Lula, assim como grande parte da cúpula do PT, sabia sim que ele não era inocente e, apesar disso, concedeu a ele status de refugiado para fazer propaganda ideológica. Aspas para o terrorista de estimação do PT. Todos sabemos que Lula é capaz de tudo para colocar de novo a faixa de presidente. Aconselharam Lula a fazer isso, ou seja, negar que sabia dos crimes de Cesare Battisti, e ele, Lula, não hesitou. Mesmo que para isso tivesse que mentir despudoradamente, dizendo ele e Tarso Genro que não sabiam de nada. Tá? Ele continua. Fui recebido como refugiado não porque fosse declarado inocente, mas exatamente para ser exibido como troféu guerrilheiro para as forças da esquerda no Brasil. Para eles não interessava um inocente perseguido, mas o combatente da liberdade. Lula e seu partido me apoiaram por isso. De qualquer forma, não se dá refúgio apenas aos inocentes. Fecha aspas. Ou seja, segundo o terrorista italiano, Lula e o PT sabiam que ele não era inocente e concederam o asilo por cálculo político, para movimentar aí as suas bases mais radicalizadas. Por outro lado, o mesmo Cesare Battisti se mostra extremamente alinhado ao presidente do STF, o Dr. Luiz Roberto Barroso, que à época foi o seu advogado de defesa junto ao tribunal. O Barroso, como se sabe, saiu vencedor e anos depois foi indicado ao Supremo pela senhora Dilma Rousseff, ela própria uma ex-integrante de organização terrorista de extrema esquerda. Vejam só o que o terrorista acolhido pelo PT falou sobre o ministro Barroso. Ele, Barroso, tem uma dignidade e ética raras. Nunca deu um passo para trás. É democrático e um progressista de convicção. Não deve nada a ninguém e segue os princípios de justiça social, que são os mesmos dos meus. Fecha aspas. Portanto, fechando aqui, Ju, o mesmo terrorista que denuncia Lula pela sua falsidade elogia o Barroso pela sua convicção ideológica. Agora, imaginem o governo italiano diante dessa situação. O Brasil se recusou a extraditar para a Itália um terrorista condenado por 4 assassinatos e agora as mesmas autoridades brasileiras que impediram que a justiça fosse feita na Itália querem que os italianos extraditem uma parlamentar brasileira condenada, como bem disse o Zé Eduardo Cardoso, por um crime virtual, um crime sem vítimas. Então, talvez os italianos achem que o mais justo é tratar os brasileiros como os brasileiros trataram os italianos. Será que os italianos vão ter essa coerência de tratar a Carla Zambelli de uma forma diferente, né? Porque o Lula aqui passou a mão na cabeça do terrorista lá do Cesare Battisti. Um alinhamento, o próprio Barroso, né? Um progressista, assim como foi chamado. Um democrata. Parceiro que foi advogado do Cesare Battisti. E ganhou, lógico, né? Os alinhamentos, a gente sabe. E foi indicado por quem? Pela Dilma. Infelizmente, o judiciário todo dominado. Esse é o Brasil que nós vivemos. Torço para que a Carla Zambelli consiga vencer essa guerra que ela
tá passando aí e que ela se saia bem. Afinal de contas, ela é uma deputada brasileira que lutou muito pelo Brasil. Isso é inegável. Pode ter sido deixada para lá por muitos parlamentares, pela própria direita, mas eu ainda tenho o meu respeito por ela. Eu gosto da Carla Zambelli. Força, Carla Zambelli.